Pense na última vez que uma música te destruiu. A vez que ela simplesmente te arrebentou. Não aquele, legal, curti, mas destruiu. Você parou o que estava fazendo, voltou para o começo, ouviu de novo. Talvez fechou os olhos e levantou os braços. Talvez foi num show, talvez foi sozinho no quarto às 3 da manhã. Talvez no ônibus com fone barato, depois de um dia estressante. Aquele momento em que o mundo desapareceu. Era só você e a música. Esse momento. Esse momento é o momento mais importante da sua carreira. E provavelmente você nunca parou para pensar nisso. Tá certo? O artista antes do artista. Antes de você ser artista, você era fã. Antes de produzir, você consumia. Antes de criar, você se perdia dentro da criação de outras pessoas. Antes de ter público, você era o público. Isso não é nostalgia, isso é informação, tá certo? Porque aquele momento de destruição, de conexão que você sentiu, aquele arrepio, aquela vontade de compartilhar com alguém, aquela sensação de, cara, essa pessoa tá falando comigo. Isso é exatamente o que o seu público sente quando a sua música funciona. O problema é que muitos artistas, muitos músicos, quando viram um músico, esquecem o que é ser fã. Colocam uma armadura, começam a pensar em estratégia, em algoritmo, engajamento, métricas e perdem o contato com a experiência mais valiosa que tem, a memória de ser tocado pela música de alguém. E por que isso muda tudo, pessoal? Tudo. A neurociência da empatia musical, tá certo? Existe uma pesquisa de Monar, Isaacs e Overy, de 2007, publicada no Social Cognitive and Affective Neuroscience, que mostra algo fascinante. Quando ouvimos música, nossos neurônios espelhos se ativam. O mesmo sistema neural que dispara quando fazemos algo, dispara quando vemos ou ouvimos outra pessoa fazer. Ou seja, quando você ouve uma música que te destrói, neurologicamente você está vivendo junto com o artista. Não é uma metáfora, é a sua fisiologia falando. Um estudo complementar de Wall Market Law de 2018, Frontiers of Behavioral Neuroscience, mostrou que pessoas com maior empatia têm respostas neurológicas mais intensas à música. Traduzindo, quanto mais você se sente como um fã, mais você entende o que funciona como artista. E aqui é onde isso conecta com você. Artistas tendem a ter a empatia acima da média. É o que permite criar algo que emociona. Mas essa empatia, quando direcionada para dentro, para observar o que você sentiu como fã, vira uma ferramenta de posicionamento, vira um mapa do que funciona. Isso significa que a sua experiência de fã não é só uma memória afetiva, é inteligência emocional aplicada, é um dado qualitativo de primeira mão sobre o que gera conexão real. Um mapeamento que começa de dentro, não de fora. Todo mundo fala, conheça seu público, pesquise dados, demografia, faça survey, analise métricas, e tudo isso importa, mas tem um passo anterior que quase ninguém menciona. Olhe para dentro. Seu público ideal não é uma persona, um avatar inventado numa planilha. Seu público ideal é uma versão de você antes de você virar artista. É a pessoa que sente o que você sente antes de criar. É quem está onde você já esteve. Quando você lembra o que te fez parar tudo por causa de uma música, quando você está sendo nostálgico, você está mapeando o que funciona, você está identificando gatilhos emocionais reais testados em você mesmo antes de qualquer dado de plataforma. Dados validam, a experiência de fã origina, a armadilha do artista que esqueceu de ser fã. Nancy Baim, pesquisadora da Microsoft Research, entrevistou 36 músicos sobre como eles percebem suas audiências online. É um estudo de 2012, tá certo? Uma das descobertas, a fronteira entre fã e amigo é borrada. Artista que mantém proximidade emocional com seu público tratam a relação como interpessoal não transacional. E os que tratam como transacional, aqueles que veem seu público como um número, como métrica, como conversão, eles perdem a conexão, eles perdem a voz, eles perdem a capacidade de criar algo que ressoe, porque esqueceram como é estar do outro lado.
E aqui tá o filtro que eu uso: artista que não aprecia a arte. Músico que quando está na pista não dança, é um golpista. Você não consome. Se você não consome, se você não se emociona, se você não é fã de ninguém, como você vai criar algo que emociona? Apreciação é o combustível, sempre foi. E não é qualquer consumo, é consumo ativo. Não é ter uma playlist no background enquanto trabalha, é parar, ouvir, prestar atenção em como aquela música fez você se sentir e depois perguntar: por quê? O que nessa construção me pegou? O que eu posso aprender sobre conexão a partir dessa experiência? Os artistas mais conectados com a sua audiência são os que nunca pararam de ser fãs. Não é coincidência, é que a experiência de fã calibra o sensor da verdade, te mostra o que é genuíno versus o que é template. E quando você perde esse sensor, começa a produzir coisas que fazem sentido na estratégia, mas não fazem sentido no peito de ninguém. E aí? E assim, como você usa isso ao seu favor? Exercício número um: a arqueologia do arrepio. Pega um papel, escreve 5 momentos em que a obra de arte, música, filme, livro, show, qualquer coisa, te arrebentou. Simplesmente. Para cada momento, responde. Um: o que exatamente me pegou? Letra, som, timing, vulnerabilidade, silêncio. Por exemplo, no meu caso, tem uma música pra mim que ela meio que me ancora no momento onde eu decidi começar tudo isso, onde eu decidi realmente, onde eu senti, né, que eu realmente eu decidi assim que eu ia viver a minha vida, né, segundo as minhas regras, segundo a minha vontade. E ela tem ela se chama Everything is Everything, do Shadow Chronicles, né? O projeto de prog psy do Nate, que também tem o Protoculture, né? E ela tem um refrão que ela diz o seguinte: So now everything is clear, like a new person had emerged for me. I can see myself on a perspective that I've never seen before. No inhibitions, no worries. For the first time, I knew where I belong, and nothing could stop me from being there. E esse refrão, de alguma forma, ele ressoou comigo desde do primeiro momento que eu ouvi a música dele a música dele no Spotify, até o momento em que eu me encontrei ali, né? é, Quando eu estava ali no meio ali do universo paralelo. ah, Ali na pista e simplesmente bateu e baixou a sensação de que não, eu não quero morrer, eu quero viver. Então, foi isso daí, né, que me pegou no meu caso. Continuando aqui, né, a próxima pergunta: onde eu estava na vida quando isso atingiu, né? E então, nesse momento da minha vida, eu estava passando por um processo eu estava deprimido, na verdade, né? Assim, o ano de 2018, entre 2018, 2000, o período de 2018, 2019 e 2019 foi basicamente o melhor e o pior ano da minha vida, porque foi o ano em que eu realmente me conectei com com a música eletrônica, especialmente o Psytrance, que é a vertente que eu mais trabalho, mas também foi o pior ano da minha vida em termos de minha frustração em relação à vida fazer sentido. Então eu passei por um processo depressivo muito forte, eu tive pensamentos suicidas, eu quase eu pensei em agir em relação a esses pensamentos, mas sim, eu estava num lugar bem escuro aí, bem, bem complicado. Ah, mas, continuando, né? O que eu precisava ouvir que aquela obra disse? E no meu caso é justamente esse refrão, justamente toda, na verdade foi toda uma construção, né, da experiência, porque foram várias músicas, diversas peças ali espalhadas que elas foram formando um quadro na minha cabeça e esse quadro aí, né, também um pouco da minha vivência em relação a alguns conhecimentos espirituais que eu fui adquirindo, né, e esse quadro me fez entender que a vida não é sobre sobreviver, é sobre viver. Só que viver é uma escolha, tá certo? É uma escolha ativa. Você escolhe viver, você decide viver, tá certo? A sobrevivência é imposta em você por um sistema,
mas a escolha de viver é sua, tá certo? E aí como eu descobri e a última pergunta aqui, né, como eu descobri essa obra? Ela veio para mim aí a partir do Spotify, né, mas do Spotify porque, por exemplo, um artista mais famoso, né, um artista mais famoso, na verdade o Psytrance chegou para mim, né, a partir da recomendação de amigos que gostam que gostavam, na verdade, de trance. Aí do trance eu conheci o Psytrance pelo Armin e pelo Vini Vici, e depois daí eu comecei a seguir, né, outros artistas. E assim, por que que essa última pergunta é ouro, né? Porque a forma como você descobriu a arte que te marcou é exatamente a forma como o seu público pode descobrir você. Se você descobriu seu artista favorito por um vídeo no YouTube, talvez seu público te descubra assim também. Se foi por indicação de um amigo, talvez o seu mecanismo de descoberta seja o boca a boca. O caminho que funcionou com você é o modelo do caminho que funciona para o seu público, tá certo? E assim, pessoal, entendam, a recomendação realmente é uma ferramenta muito poderosa, tá? Porque as pessoas que te recomendam são os seus evangelistas, são seus fãs, tá certo? São pessoas que você já tocou, tá certo? E elas vão te recomendar, por quê? Porque elas entendem o seu valor, elas querem, elas querem ajudar, então elas querem espalhar isso para todo mundo. É por isso que, assim, trate os seus fãs com o máximo de carinho, com o máximo de respeito, com o máximo de apreciação. Sem eles, nada do que você faz vai ter sentido, tá certo? Então, cada um deles, ainda mais nesse começo, onde você não tem uma base de fãs tão grande assim, sabe? Cada um deles é uma peça muito especial ali, da sua vida, da sua arte. Então, trate eles com muito carinho, tá? Voltando aqui. Essas respostas são um mapa, são o DNA emocional do que você precisa entregar. É a planta de como você pode ser encontrado. Exercício número 2. O espelho invertido. Agora pensa, quem está hoje onde você estava naquele momento? Essa pessoa existe, ela está ouvindo a sua música agora, procurando algo que conecte. Ela não te conhece ainda, mas ela precisa do que você faz. Isso não é uma suposição, é a projeção calibrada pela experiência, tá certo? Depois, sim, valide com dados, veja as métricas no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, veja se os números confirmam o que você intuiu. Na maioria das vezes confirmam, tá certo? Mas empatia origina, inteligência é o que valida. Exercício número 3. Teste do fã ativo. Essa semana, consuma a arte como um fã, de verdade, não como referência para a produção, não como estudo de mercado, como um fã. Ouça um álbum inteiro sem fazer mais nada, vá num show local, leia uma entrevista de um artista que você admira, deixe-se impressionar, tá certo? Depois, se pergunte: o que eu senti? E como posso fazer alguém sentir isso também, tá certo? E agora, pessoal, fechando, né? A indústria fala muito em estratégia de audiência, em funis, em conversão, em jornada do fã, agora em algoritmo, inteligência artificial, em várias coisas aí, né? Só que assim, nada disso tá errado. Mas tudo isso é um segundo passo. Tem um passo antes. O primeiro passo é lembrar que você já viveu a jornada inteira. Do outro lado, você já foi o cara que descobriu um artista e mandou para todo mundo. Você já foi quem comprou o ingresso antes de ter dinheiro sobrando. Você já foi aquela pessoa que ouviu 47 vezes no repeat sem parar. Isso não é fraqueza, é uma vantagem competitiva. Porque artista que lembra de ser fã comunica com verdade. Ele não precisa manipular, ele não precisa de forma, ele só precisa de memória e coragem para usar essa memória. Seu público não é um número num dashboard. Seu público é quem você era antes de criar. E quando você fala com essa pessoa com honestidade, com presença, a conexão é construída naturalmente. Quer dizer, ela não é construída, ela é reconhecida, tá certo?